pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Troca equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Boa tarde, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente, aqui é o Milhouse. E eu sou o Kiff, começando nesta semana mais uma vez a edição do Troca Equivalente, sua dose semanal de curiosidade e conhecimento. Lembrando que toda curiosidade gera um conhecimento, ou como eu sempre falo, como diriam dois garotinhos amestrinos, do Cacoca. E agora, diga-se de passagem, com um pouquinho mais de conhecimento sobre o personagem que eu falo também, que é o Kiff. Isso. Não é à toa que ele leva o nome, né? Exato, e tem muito porquê. Uma hora, se eu for comentar de One Tree Hill, vocês vão saber. Isso. Mas Assistam. aí, One Tree Hill vai ser vários e vários episódios. Mas agora a gente vai voltar a falar exatamente do filme Obsessão, a segunda parte. Lembra onde a gente estava? Lembro. Nós paramos aquele sanduíche gostoso, né? Nossa, delícia! Sanduichinho mal passado. Nossa, ó, carne de gato. O verdade... Literalmente, chasquinho de gato. Ai, É, cara. meu amigo. Nossa. A Evelyn ainda não entrou, não sei se ela vai aparecer, que ela que estava acompanhando com certo entusiasmo, né? O churrasquinho de gato. Falando nisso, eu não compartilhei o link no grupo, acho que é por isso que ela não entrou. Mas eu compartilhei no meu Facebook, né? Galera aí do meu Facebook, se estiver assistindo, tipo, caiu de paraquedas, né? Não sabe o que a gente tá falando, né? Exatamente. Já fica ciente agora do que é. Deixa eu até mandar aqui pro grupo do programa, que aí eu acho que ela entra. Isso. E detalhe, quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Pra receber os links dos programas, que quando a gente tá ao vivo, no próprio A Troca Equivalente, né, no nosso canal. E até sugerir temas, né? Porque a gente Sim. sempre pede pro pessoal sugerir tema, mas parece que o pessoal é meio acanhado. Eu sei que o Wellington falou que ele quer que eu comente sobre Harry Potter. E ó, devo te dizer, Wellington, que realmente o Cálice de Fogo, exatamente onde eu estou chegando, onde eu estou lendo, que é a terceira tarefa, é muito diferente do livro pro filme, cara. Muito diferente mesmo. Espero que o restante dos livros também sejam diferentes. Mas voltando ao nosso tema central. Cara, a gente tinha comentado que ela tinha falado no restaurante. A gente tava vendo que a Nick já tava dando sinais de que tinha momentos em que a Nick era a Nick e tinha momentos em que a gente sabia que era alguma coisa ali que não era a Nick. Tanto que o restaurante, realmente, é antes do sanduíche da carne de gato. Ela realmente fala, o Bear chega pra ela e começa a desconfiar, né? Que o amigo dele fala que o pai da Nick não tá doente, o cara tem uma saúde de cavalo, o cara é forte pra caramba. Todo dia levanta, faça sol, faça chuva, vai trabalhar andando a pé, se possível. Sim. Então ele chega pra ela e pergunta, e fala pra ela, faz a pergunta pra ela. E tem o detalhe, acho que a gente não tinha comentado. Eu tinha comentado da pedra que ela entrega, a pedra de quartzo de tigre. Isso. Que essa pedra, ela representa a força de vontade,
força de vontade, espírito e desejo. E quando eles estão ali no restaurante, que ele comenta que quer ser o crítico gastronômico, até por conta disso que eu lembrei, que é antes, né? Sim. Ela entrega pra ele uma pedra justamente com isso. Então é como se ela estivesse entregando, a Nick estivesse entregando pro Bear os desejos, a força de vontade dela e a singularidade. Isso é uma mensagem implícita. Aí depois que ela entrega isso, ele descobre que o pai dela tem uma saúde de cavalo, que o amigo dele, Eda, né, se eu não me engano, Sim. fala que ela não visita o pai porque ela não se dá bem com o pai, essas coisas assim. E ele começa a notar, se é que já não estava estranho, ele começa a notar que tem algo estranho a partir dali. Exatamente. Então, foi que nem eu te falei. Que nem acho que no outro programa eu falei. Mano, acho que naquela mesa ali daquele restaurante, ela teve um momento que era a Nick de verdade. Porque na hora quando ele pergunta, né? Tipo, o seu pai tá doente mesmo? Seu pai tem câncer? Que ela responde, não. Só que o não, que é aquela responde, a gente fica na dúvida se é a Isso. entidade ou se é ela. É, porque... Não, tipo assim... pode dizer que ela fala não, só que você vê que depois ela começa não. É. Então, tipo assim, mas é justamente nesse ponto que eu falo. Ali parece que o primeiro não é a Nick. Sim. Aí os outros é tipo assim, como se a entidade quisesse desconversar sobre o que tá acontecendo e começa não, tipo assim, querendo forçar que é uma briga. Não, você não tá me perguntando isso, a gente vai discutir aqui, pô, a gente tá no encontro, não sei o que, não sei o que. Exatamente. Tamo de casalzinho, tá romântico, vamos aproveitar. Então tem essa distorção. E é uma coisa que a atriz faz muito bem. Ó, Verdade. meus parabéns. Deixa eu até ver qual é o nome da atriz. Eu acho que a gente deve ter comentado no programa anterior, mas meus parabéns. Sim. Ela consegue transmitir uma dualidade entre a Nick real e a entidade que, cara, é porque filme de terror não ganha Oscar. Sejamos honestos, não ganha Oscar. O máximo que vai ganhar é uma framboesa de ouro. Mas tanto as críticas que eu acabei vendo, tanto do Otávio Gá, quanto do Refúgio Cult, cara, os caras elogiam ela muito bem. Se houvesse um Oscar para atores em filme de terror, com certeza ela ia ganhar. Sim. Eu não digo só ela, cara. Acho que por ser um filme de baixo orçamento, cara... Não é tão baixo orçamento assim, não. sim. Obsessão. Sim, mas não deixa de ser um baixo orçamento para um filme que estourou que nem ele estourou. Cara, ele conseguiu superar Michael. Mas o elenco em si é muito bom, Sim. cara. É a Ida. É Ida? Id Navaret. Cara, muito bom. Muito Sim. bom, muito bom. Ó, meus parabéns, Ida. Ó, você conseguiu transmitir uma coisa que a gente não consegue ver com muitos personagens. Eu diria que desde a menina que fez a Regan do Exorcista, raramente. Sim. Raramente mesmo. Então, quando tem esse confronto, né, esse choque de confronto, o que a gente acaba não sabendo como que a Nick real assume em partes o corpo, né? Sim. Porque a gente falou que pode ser quando ela vê o reflexo, mas esse primeiro não, até aí a gente não viu reflexo nenhum. A não ser que ela tenha visto na pedra do quartzo de olho de tigre, alguma coisa assim. Então, o outro ponto muito bom de se ressaltar é que o Bear faz a pergunta. Quando ela começa a falar esse não, ele fala, não, tudo bem, esquece, não vamos brigar, a gente tá no encontro, tá legal. Vamos fazer o seguinte, então, vamos continuar curtindo o encontro. E ele lança a pergunta do desejo, né? Ele lança pra ela, fala, deixa eu te perguntar uma coisa, Nick. Você me ama mais do que qualquer pessoa no mundo? Que é justamente o desejo que ele faz, né? Aí ela fala sim. E eu acho que foi o ponto que a gente tinha terminado o programa anterior. Ela fala sim,
Mas ela ainda tá meio que indignada com tantos não que ela falou. E a gente vê que a Nick de verdade responde no corpo, que ela fala sim, mas a cabeça dela tá que nem o Chaves. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é contraditório, né? Tipo, Sim. ela fala sim com a boca, mas e o não, corpo... o corpo fala não. O corpo fala não. Cara, e acho que depois disso já acontece a festa, né? Isso, acho que depois disso é a festa. Assim, É meio que simultâneo. Não, tipo, daí vai pra cena do sanduíche. Sim. Daí E vai pra cena do sanduíche. Pra festa. Isso, daí Sim. depois do sanduíche vai pra festa. Que foi quando a gente comentou que ela... Vale ressaltar também. Cara, é que agora realmente eu vou ter que lembrar o nome dos personagens. Como eu assisti 2 ou 3 vezes... Sarah. A Sarah, O o Ben, Bear, a Nick... A Nick e o Ian. Ian. Isso, boa. Já Ó, era. lembrei! O Lembrou. Wellington, eu lembrei, sem cola! Essa foi boa. Lembrei sem cola! Então o que acontece? Vale ressaltar que toda cena que corta entre o Bear e a Sarah tá sempre à esquerda do Bear. Sim. E isso é um detalhe muito importante, porque depois que acontecem esses fatores, acontece a festa, a Nick tem aquele acesso, ela começa a se bater com a garrafa, ela se corta. Sim. Quando ele leva ela, o Bear leva ela do hospital pra casa, e que ela dorme com ele, o Bear recebe a mensagem da Sarah. Pior momento de todos para se receber uma mensagem. Com certeza. E o pior, ainda mais com uma coisa que você não sabe se realmente é a pessoa que está dizendo que te ama ou se não é, se é uma entidade. Sim. E quando isso acontece, o Bear recebe a mensagem da Sarah, ela fala que precisa falar com ele. No meio da noite, no meio da madrugada, ele com a Nick do lado. E aí? O que fazer? Né? Uma pessoa sensata, depois eu falo com você, eu não tô podendo. Eu acho que ele até tenta falar isso, só que ela fala, se você não vir me encontrar agora, eu vou chegar aí, eu vou bater aí. E como a Nick já tava tendo esses acessos, ora era a Nick, ora era uma entidade que não se sabe o que é, até o determinado momento. Então, para não expor a Sarah a risco, o Bear decide se encontrar com a Sarah. Caçara, pior escolha. Cara, e bota a pior escolha nisso. Nossa. Diga-se de passagem, como eu ressaltei, eu sempre achei a Sarah mais interessante do que a Nick. Sim. Compreendo que a Nick seja a personagem bonitinha do filme, a menina toda descolada, toda simpática e tudo mais. Mas, tipo assim... Cara, eu acho que uma conversa de 30 minutos seria muito curta com a Sarah, pra mim, Sim. e seria muito longa com a Nick. Sim, com certeza. E quando ele vai se encontrar com a Sarah, ela disse que ela tá meio receiosa porque ela recebeu uma carta de uma universidade. E ela tem um passado que não é muito explorado nos filmes, não se sabe se por conta de conteúdos lícitos ou ilícitos, mas tem conteúdos ilícitos, só não se sabe se os conteúdos ilícitos são tóxicos ou sexo. Sim. Ela sempre é rejeitada pelas universidades a qual ela enviou requerimento. Sim. Então, todas as universidades que ela tentou se inscrever rejeitaram ela. E ela acaba de receber a carta da última universidade em questão. E isso faz com que ela fique com receio e queira dividir com o Bear o conteúdo dessa carta, sem saber se era um conteúdo bom ou se era um conteúdo ruim. Sim. Acontece que o Bear também quer entender qual que é a resposta da universidade e pede para ela abrir. E aí, meus amigos,
que o Tinhoso, o Sete Pele, o Pata de Criança, que nunca... Mochila de criança, né? É, mochila de criança aparece do lado dela, no caso, no carro. Sim. E faz uma das maiores execuções que eu já vi em filmes de terror, porque eu acho que aquilo é incrível. Eu acho que o jeito que o... É Barker, né? Barker, o Baker, o diretor, que ele constrói essa cena da execução da Sarah é incrível. Porque a gente já sabia que ia dar merda. Sim. Se a entidade tava na Nick e era obcecada pelo Bear, uma hora, ele conversando com a Sarah, a entidade ia pegar os dois ali conversando juntos. Sim. Só que é justamente nessa hora que você vê a sombra de relance dela vindo em direção ao carro, você vê ela agachando, pegando alguma coisa, e essa coisa é um tijolo. Ela estoura o vidro do carro do lado do motorista, que é onde a Sarah tá, coloca o bendito do tijolo na frente da buzina do volante e começa a pegar a cabeça da Sarah e ó... Dá umas buzinadas. Cara, e ó, pra você ver, isso já tá quase ali beirando o fim do filme. Sim. Mas você pode ver, ó, esse tempo todo a construção do terror, do suspense, disso tudo, você pode ver que a cena mais explícita de morte É a da Sarah. é a da Sarah. E tipo assim, e é um negócio assim que tipo te choca. Sim. Te choca não porque você... a morte é cruel. Mas é como você falou, o diretor ele constrói tão bem a atmosfera que a gente sabe que a entidade que tá na Nick é capaz de coisas horríveis. Mas é porque ele constrói essa atmosfera dessa entidade com coisinhas pequenas, bestas. Sim. A gente não viu uma execução de morte no filme inteiro. E olha que o filme tem quase 2 horas. Sim. Fora a Sarah... Tá certo, é a partir da Sarah que começam as execuções. Sim. Mas antes da Sarah não tem execução nenhuma. Mas você tem medo da criatura que tá na Nick, cara. Justamente. Cara, então, assim, um filme pra ser assustador, pra ter aquele terror, mano, não precisa ter, nossa, arrancando perna, arrancando braço, não sei o que. Mano, o terror é psicológico, Não, ali aos poucos. E escalonando na quantidade exata, gradativa e na quantidade exata. Sim. Diga-se de passagem, são os trejeitos, são os detalhes, como a gente falou. Por exemplo, a gente sabe que a Nick está possuída por uma entidade porque a gente vê os olhos dela brilhando. A gente tem né? Como a gente comentou no vídeo anterior. Há youtubers ou influencers que acham que o espírito que tá na Nick é o espírito da gata. Por isso tem toda essa devoção ao Bear, já que o Bear era o proprietário da gata. Sim. A gata... E coincide com o fator de a Nick parar para observar o Bear dormir. Ela ficar num local parada, esperando ele, aguardando ele como se fosse um pet, aguardando o retorno dele ansiosa. Sempre querer estar perto dele e tipo os gritos que ela dá pra não deixar ele sair como realmente se fosse um gato, como se fosse aquele brinquedinho que o gato tá ali cuidando dele e quando você vai tomar ele dá aquele sibilado. Não, é meu, tá ligado? Sim, justamente. Então tem essa vibe muito conexa com relação a isso. Só que ao mesmo tempo não tem, porque não faria sentido o relacionamento dele ser, sei lá, eu vejo pra mim que não faria sentido o relacionamento dele ser com o gato e o gato ser tão obsessivo, já que a gente já sabe que os gatos são criaturas extremamente independentes. Sim. Na verdade, você não é dono de um gato, é o gato que é o seu dono. Se for olhar por esse critério, sim. Mas, assim, beleza. Só que tem aquele negócio e, pô, ele pediu pra ela amar ele Mais do que qualquer pessoa no mundo. Então, assim, juntou o espírito da gata com a vontade de
O espírito da gata, essa foi boa, juntou o espírito da gata. O espírito da gata, né? Mas, assim, o espírito, como seria, né? Vamos colocar assim, o espírito da gata com o desejo dele. Ó, o Thiago apareceu aí, ó. Boa noite, raparigada. E aí, Thiago, beleza? Fala, meu amigo Thiago. Faz tempo, né? Né? Ah, mudou o nome, colocou Thiago, né? Boa, deixou de ser Sushi Games? Ai. Então, o que acaba acontecendo nesse pequeno quesito que eu acho incrível? Depois das buzinadas, claro. Você vê ainda que vale se ressaltar. Toda essa construção de romance entre o Bear e a Nikki é um love bomb. Sim. Pra quem não sabe o que é um love bomb, é um amor de um narcisista. E isso claramente tá ali. É um love bomb. Eu tava preso de novo. Tava preso onde? Tava preso onde? A gente pode saber ou é sigiloso? Às vezes é melhor nem perguntar, cara, que as respostas dele são clássicas. Isso. E o que ela faz? Por ser um love bomb, a primeira coisa que acontece é quando ela comete um erro, ela culpa o Bear. Sim. Colônia de férias. Menos mal. Então você foi catar algodão? Quem entender essa piada entendeu. Com certeza. Boa. Boa sacada. Ai, Deus do céu. Então, ela culpa o Bear por ele estar conversando com a Sarah. Ela fala, não, o culpado disso é você. Se você não tivesse conversando com ela, se tivesse ficado na cama comigo, dormindo... Vamos colocar aqui entre aspas, trazer para o cotidiano dos relacionamentos atuais, dormindo de conchinha comigo, tivesse abraçado comigo, eu não tinha saído da cama. Né? Então ela começa a colocar a culpa nele, só que ela acabou de matar uma pessoa. Sim. Então ele fala Então ele começa a ficar meio tenso, meio apreensivo, né, e ansioso, e ele assume aquilo, porque ele é a vítima do caso. Nesse ponto, ele é a vítima da relação. Então ele, realmente, se eu não tivesse vindo encontrar a Sarah, ela não tinha levantado. Ó. E o sonho tá mangando deu. Imagina, cara, que é isso? Não, que é isso, cara? Você é meu amigo, do peito, mora no meu coração e não paga aluguel. Mas quando eu começar a cobrar também, você tá fudido. Thiagão, tá arrumado, hein? Ai, Deus. Aí... A partir desse momento, dessa inversão de culpa, que, diga-se de passagem, acontece muito em muitos relacionamentos atuais. Às vezes a pessoa, nesse sentido de love bomb, tá com você, te endeusa, mas a pessoa comete um erro e ela inverte a situação. Ela fala, não, a culpa é sua. Sim. Se você não tivesse agido assim, você conhece o meu... Ainda fala desse jeito. Você conhece o meu jeito. Você conhece o meu temperamento. Eu não vou mudar por conta disso. Você sabe como eu sou. Então, você fez o errado e eu agi assim. Love bomb. Fiquem atentos. Exatamente. Quem tem muito disso é esses relacionamentos de adolescentes, né? Sim. Mas eu consigo achar muito o relacionamento de pessoas mais de idade também a mesma coisa. Não, sim.
Infelizmente, para esse tipo de coisa, para narcisismo, infelizmente não tem idade. Sim. Na realidade, quanto mais a pessoa vai ficando mais velha, Não, vai piorando. pior é. E o pior não é nem pra pessoa que é narcisista, é pior pra pessoa que convive com o narcisista, porque quando ele realmente te larga, ele não te larga, ele simplesmente arruma uma outra vítima com maior potencial. Então, uma hora ou outra, ele vai voltar a falar com você. Isso é um fato. Então, o que acaba acontecendo nesse ponto? Ela fala que ela vai dar um jeito. Sim. Ainda continua, né? Como todo narcisismo, como todo love bomb. Ó, você fez merda, mas eu vou dar um jeito. Eu vou resolver a situação. Eu só preciso que você me apoie, que você fique do meu lado. Então, ela dá um fim no corpo. Bem, um fim muito esdrúxulo, coloca no porta-mala. E simplesmente decidem levar pra casa deles. Porque basicamente é isso que ela faz. Sim. Então, vamos colocar a grosso modo. Ela deu um jeito, do mesmo jeito que ela deu um jeito no corpo da gata. Não, mas pelo menos o corpo da gata já tava, entre aspas, enterrado. Ela teve que desenterrar. A Sarah, ela não se deu nem ao trabalho. Então, não, porque tipo assim, cara, vamos colocar assim, pelo histórico dela, só pelo corpo da gata, mano, você já imaginaria. Óbvio que ela não ia fazer pra ele comer, né? Porque ele já tinha botado no final. Não se sabe, a gente não chegou nessa parte. Né? A gente não chegou nessa parte, né? Mas tipo assim, pelo que ela... Ó, deixa eu só comentar. O Milhouse começou a namorar adolescente quando era pequeno. Hoje o Milhouse é casado, mas continua pequeno. E a Evelyn apareceu. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Evelyn. Cara, crescer, eu não cresci mesmo, né? Então... Depende da perspectiva. Você devia ser mais magro. Não, cara, eu sempre fui gordinho. Então... Eu sempre fui gordinho. Então tá bom. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Eu sempre fui gordinho, sempre fui... Ó, o Wellington também apareceu. Salve, Wellington. Belezinha? Fala, meu amigo Wellington. Não sei se ele tá assistindo desde o começo, mas... Se ele não tá assistindo, ele já perdeu umas boas piadas aí. Então, assim, pelo histórico dela com o corpo da gata, sabia qual seria o jeito que ela ia dar, né? Que não seria o jeito natural. Deus do céu, minha cabeça é muito fértil, cara. Meu Deus do céu, já baixou o espírito quinta série. Mano. Veja o lado bom, pelo menos ia ter um reaproveitamento, né? Ia ser reciclável. Não ia se perder nada, ia se aproveitar tudo. Maria Chiquinha? Que tem... A musiquinha da Maria Chiquinha? Meu Deus do céu. Temos que aproveitar até o último pedacinho. É que nem aquele negocinho, aquela história lá, né? De um caso aí famoso aí na televisão, que o povo usa no Dia dos Namorados, né? Eu amo cada pedacinho seu, né? Não. Ninguém nunca amou cada pedaço da pessoa de uma forma tão pura e genuína. Perdão, YouTube, quanto a Elise Matsunaga. Ali ela amou cada pedacinho. Cara, eu não ia falar o nome. Ela amou cada pedacinho. Cada pedacinho ali literalmente conta uma história. Com certeza. Meu amigo, a gente ainda não tem dinheiro pra pagar processo, não. A gente ainda não tem dinheiro pra pagar processo, não, meu amigo. Boa noite. Meu Deus do céu. Meu pai. Bom, vamos continuar depois desse momento de sátira aqui. Então, o que acaba acontecendo... Ô, Thiago, e eu pensando que eu pegava pesado, socorro.
É, Thiago, pra você ver. Ai, ai. Então, cara, ó, mano, tem que juntar eu, o Wellington, Felipe e Thiago no off. Mano, isso não vai sair coisa Não boa. sai coisa boa. Não sai coisa se boa. a gente ainda tiver acompanhado do chapeleiro, Nossa, esquece. 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 É tipo assim, é comentar coisa, soltar piada e fazer que nem o Lucas. Que nem o Lucas, uma vez eu comentei uma besteira, que só depois eu vim me tocar, aí ele olhou pra mim e falou, cara, quando você morrer, faz assim, tá? E cruza as pernas. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, pelo menos isso desce rápido. a gente tá Vai de uma vez. Amigo, depois eu tenho que te contar uma história no off que aconteceu hoje. Ai, ai. Mano, eu acho que eu passei uns 15 minutos dando risada, cara. Eu acho que eu falei assim, não, vou passar mal. Vou passar mal, mano. Mas depois eu te conto. Beleza. O céu fechou as portas pra vocês também. Acontece, né, cara? Fazer o quê? Ué, nós pulamos a janela? É? Aí agora São Pedro fica olhando aí pra você aí daí. Você vai pular a janela, né? Vai pular a janela, né? Vou deixar uma janela aqui aberta pra você, aqui, ó. Janela do inferno. Meu Deus. Não envolva isso não, cara. É verdade, não vou envolver Deus nisso, não. Ai, Deus do céu, viu? Bom, mas continuando. Ela acaba levando a Sarah pra casa deles. Esse é o jeitinho dela. Sim. E o Bear acredita que tá tudo bem. Vai dormir. Dorme. Vai pro trabalho, volta. Só que, não me engano, quando ele volta, ele nota uma coisinha estranha, né? Ele chega lá na sala, o corpo da Sarah tá exposto, sem a cabeça, totalmente nua. E com um altar, basicamente assim, como um altar em devoção, basicamente como ela fez com a gata, no primeiro, na primeira tiragem do filme. Sim. E o curioso, eu acho que talvez daí sejam umas coincidências que a gente tava falando do pessoal achar que o espírito da gata tava na Nick. E agora comentando aqui foi que me deu aquela sacada na cabeça. Que ela tá maquiada justamente igual a Sarah. Você lembra disso, né? Que a gente tinha comentado. Ela tá tentando usar as roupas da Sarah maquiada igual a Sarah e o corpo da Sarah tá exposto. Porque a Sarah era uma pessoa que admirava o Bear. Justamente. Não sei se você tá pegando mais ou menos o ponto que eu tô querendo chegar. Quando a Nick vai, que a entidade chega na casa dele a primeira vez, que ela não sabe quem é que gosta do Bear, a única referência que ela tem é a gata. Sim, justamente. Então por isso que talvez ela pegue os trejeitos da gata e incorpore na Nick. Sacou agora? Sim. Aí ela vê a Sarah que gosta do Bear, incorpora os trejeitos da Sarah na própria Nick de novo também. Sim. E eles tentam se relacionar, assim, não tentam se relacionar, né? Mas ele começa a falar que ela foi longe demais, tá com um corpo na sala dele, exposto como se fosse um altar e tal. E pra ele aquilo já deu. Ali passou do limite. Sim. Mas o negócio tá tão assim, né? Porque mesmo ela vestida com os trejeitos, vestida, maquiada como a Sarah, ela ainda pergunta assim pra ele: você me ama? Você me ama? sim. Tipo, e ele fala assim: eu te amo. Mas é porque tipo, pra acessar isso, aquilo. esse eu te amo já virou uma forma de parar o conflito. Sim. Não é mais um eu te amo porque é genuíno. Evelyn, coitada, misericórdia. Acabei de chegar, que papo doido. Caí de paraquedas aqui. Não, relaxa. Relaxa. Relaxa, Evelyn. Você é jovem, é até bom você não entender. Tá Isso. bom. Mas o seu pai com certeza sabe sobre a história que a gente estava comentando. Então, chegou num ápice, num clímax tão grande dela ter assassinado uma pessoa e tá com o corpo exposto na casa dele, que ele fala, cara,
disseram que o único jeito de acabar com esse pedido é se alguém fizer um outro pedido. Então, vai à loja, tenta pegar mais galhos de salgueiro para comprar. Compra, consegue ainda algumas poucas unidades que tinham. 2, se eu não me engano, né? As 2 últimas. E ele vai pro Ian, pro amigo dele, pro Ian. E pede para ele desejar que o desejo dele nunca tivesse acontecido. Só que ele vai tentar explicar para esse amigo dele, para esse Ian, que o desejo se realiza do galho de salgueiro, basta você quebrar, que isso vai acontecer e tal. E o cara não vai acreditar. Meu, se chega um cara desesperado pra você com um pedaço de pau e fala, ó, quebra isso daqui, que o que você pedir vai acontecer. Você vai acreditar? Não. Então, o Ian também não acredita. E vale se ressaltar que uma das coisas que a Sarah contou pro Bear quando ela estava com ele no carro é que o Ian ficava com a Nick. Eles tinham um caso não oficial há quase 2 anos. Ele era o PA dela e ela era a BA dele. Sim. Quem entendeu, entendeu. Exato, não vou comentar mais nada. Quem já viu a gente comentando sobre o filme aí, comeu, pegou. Porque a gente fala sobre isso, BA Com e certeza. PA. Né? Volta alguns programinhas atrás aí que vocês vão ver. Então, ele comenta, ele fala, Ian, a Sarah me contou que você era o PA da Nick e que vocês ficavam e tal. E isso, com essa informação, faz todo o sentido da construção do porquê que toda vez que ele queria ficar com a Nick, o Ian só dava informações erradas pra ele ou falava pra ele fazer coisas que iam simplesmente magoar a Nick. Porque ele tinha interesse em continuar sendo o PA da Nick indefinidamente. Beleza, é aquele negócio, ela não quer ficar comigo, ela não quer um relacionamento comigo, mas ela não querendo ter um relacionamento comigo, ela tá saindo comigo, tá bom, tô confortável aqui. Qualquer pessoa que chegar, sai fora. Não, ó, fala isso, ela vai curtir, ela vai gostar. Não. Ela ama a violeta, a menina odeia a cor. Sim, é bem nesse sentido. Então, é basicamente isso. E quando ele entrega esse galho de salgueiro, o Ian não acredita e faz um pedido que todo mundo faria. Até eu, esse teria sido o meu primeiro pedido. Claro. Eu quero R$1 bilhão. E ó, plau! O que acontece? Começa a chover dinheiro. Chove dinheiro em cima deles e eles começam a... E o Bear, no caso, por ter gasto um desejo, entra em desespero. Sim. Como toda pessoa desesperada, o que ele faz? Medidas desesperadas pedem atitudes desesperadas. Ele volta pra casa pra tentar convencer a entidade que tá na Nick a fazer o desejo de que o desejo não tivesse sido desejado. Nossa, quanto desejo na frase. Verdade. Mano, óbvio, que nem você falou. Como é que é? Situações desesperadas, medidas desesperadas. Mano, como que ele vai pedir? Pra uma coisa que ele nem sabe o que é. Fazer um pedido pra tirar coisa ruim de dentro dela. É a mesma coisa. É a mesma coisa de chegar na frente do capeta com um saco de osso, ó, topão. Né? Pão. Quer um suquinho? Pega um pouquinho de água benta, tá aqui, ó. Mano, é a mesma coisa. Quer dizer, capeta não, lapeta, né? Aquele lá, não cá, né? Agora eu lembrei do Padre Quemedo, cara, do Hermes e Renato. Ai, cara. Toma, se tu és o capeta, come aqui a hóstia. Eu adoro hóstia. Meu Deus do céu. Mano, você vai buscar as coisas muito longe, cara. Você vai buscar as coisas muito longe. Cara, mano, eu lembrei dele agora, mano. Mano, sua mente é muito fértil. Então,
Então, cara, tipo assim, cara, é a mesma coisa de fazer isso. Então, não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Mas ainda assim ele tenta. Sim, E ele deixa o pedaço de salgueiro, né, com a Nick barra mochila de criança sim. e pede pra ela fazer esse pedido. Só que ela não vai fazer, porque o primeiro pedido é o que voga pra ela. Então ela ainda tá sobre o acesso da obsessão. Justamente. O que acontece é que ele, vendo que ela não vai desejar, ele pede um tempo pra ela, pra ver se ele começa a criar coragem pra fazer alguma coisa contra ele, lembrando que ele pega a arma que é citada, que o pai do Ian tem uma arma no início do filme. Ele pega essa arma e leva pra casa junto com ele. Tipo, se eu não conseguir nada, se eu não conseguir fazer com que ninguém deseje que o que eu pedi se realizasse, eu dou um tiro em mim e eu me mato. Então ele leva essa arma pra casa e deixa essa arma e o salgueiro próximos da Nick. Então ele começa a pensar se ele vai ter coragem de se matar. Justamente nesse momento, o Ian entra pela casa dele e começa a falar pra ele: cara, eu não acredito, você falou que é verdade, você quebra o pedaço de salgueiro, o desejo se realiza. Cara, eu ganhei R$1 bilhão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que é que você queria? Qual é o outro desejo que você quer que a gente faça? Nesse momento, a Nick pega a arma e atira na cabeça do próprio Ian. Se eu não me engano, tem um take do filme, logo no início, quando eles estão no bar, que se eu não me engano, tem uma arma num letreiro em neon, Sim. que se você prestar atenção, ela fica exatamente na cabeça do Ian, no início do filme. E tem uma coisa também que, mano, é só se você pegar... Isso eu vou falar pra você que eu não peguei quando eu assisti o filme. Mas vendo alguns canais falando, assim, eles mostraram e pararam e mostraram. Porque tem quando ele tá vendo as fotos, Sim. tem ele puxando a Nick não querendo ir, né? Sim. Daí tira a primeira foto. A segunda foto já é o Ian. A foto da cabine. Isso, já tem o Ian, a Nick e ele. Só que ele tá com... Pô, queria tirar foto só com a Nick. O Ian, no caso. Não, o Bear. O Bear. Só queria tirar foto com a Nick. Só que nessa foto já aparecem os três. E na última foto, tá Os quatro, os né? quatro. Com a Sarah. Tá os quatro, a Sarah, O Ian, o Bear e a Nick. Só que no olho do Ian tem 2 xizinhos. Então, sim. tipo assim, já são coisas que... Como pô, se fosse premonições. premonições do que que poderia acontecer isso no... Legal. Eu também não tinha notado isso, não, das fotos da cabine, não. Eu lembrava das fotos da cabine, mas não lembrava em qual eram as ordens. Mas, se não me engano, tinha alguma coisa também referente a isso. E acho que tem até mais algumas coisas dessas fotos, se eu não me engano, porque deve ter alguma coisa relacionada com a Sarah também. Sim. Bom. Bom, nesse caso a gente já teve as 2 execuções. O núcleo do filme é envolto em 4 personagens: Ian, Sarah, Nick e Bear. 2 já foram, 50% já foi de arrasta. Exatamente. Então, vendo que a Nick acabou de dar um tiro no Ian, o Bear pega a arma e vai pro banheiro. Quando ele vai pro banheiro, ele tá com a arma, se tranca. A Nick começa a ficar desesperada, querendo saber o que ele vai fazer. Ele fala: não, eu só quero me lavar, porque ele tá sujo de sangue, o sangue do Ian espirrou nele. Eu só quero me lavar, mas já tô voltando, amor. Aquela coisa pra tentar convencer o mochila de criança de que tá tudo bem e que tá tudo ok. Sim. Mas eu já volto, tal, me aguarda, tal. E ele começa a cogitar comer uma azeitona. Isso. Como é aquela azeitona que vem um potinho laranja. Isso. Aquelas azeitoninhas pretas, sabe? Isso. Ele cogita a possibilidade. Ele tá com 5 agora, né? Sim. Porque normalmente são 6 que vem no potinho, mas Isso. ele tá com 5 agora e ele cogita comer mais uma pra ficar A com gata 4. comeu uma.
Não, a gata deu uma, né, pro visitante. Isso. Cara, tá sendo incrível falar em metáfora. Então, cogitando isso, ele vê que ele não tem essa coragem. Mas ele lembra que já que a gata deu uma azeitona pro visitante, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar as balinhas da gata e vai ingerir. Exatamente. Pra quem não lembra o que aconteceu, que a gente comentou no primeiro filme, não se sabe como, mas a gata dele é muito inteligente e Opa. aparentemente ela tem polegares opositores. Ela tem polegares opositores, porque ela conseguiu abrir um vidro de remédio e tomar. Isso, um vidro de aspirina, né? Aquelas. Como é que é? Aquelas que colocam na água e faz. Lá vem ele com a mente Não, fértil. quieto, eu tô quieto. Eu vou ficar quieto, me deixa aqui. Me deixa aqui. Ai, ai. Bom, então ele vê que a única solução é essa. Ele não tem coragem de fazer, né, o serviço propriamente à risca. Então ele resolve ingerir remédios. E toma uma quantidade muito grande de remédios, diga-se de passagem. Ó, o Roberto Lucas. Boa noite, Roberto. Beleza? Boa noite, meu amigo Roberto. Então ele toma esses remédios e quando ele tá tomando esses remédios ele até começa a se sentir bem e tal, porque, pô, vai encerrar. Afinal de contas, se eu empacotar, a Nick fica de boa e esse negócio sai dela e eu acabo com essa Sim. com essa sentença. Só que aí a gente escuta um barulhinho muito icônico. A gente escuta um crack e escuta uma musiquinha meio de filme de... clássica de filme de terror, né? Que é justamente o barulhinho que você escuta quando se quebra o galinho do salgueiro do desejo. Justamente. Claro, pra gente que tá ali envolvido no filme, se você prestou muita atenção, você sabe que quem quebrou o galho do desejo foi a Nick. Sim. Só que a Nick não é a Nick. Justo. É alguma coisa que tá obcecada pelo Bear. Sim. O que essa coisa que tá obcecada pelo Bear quer? Um copo de café. Valeu o trocadilho. Foi um bom uso do tempo. Sério? Foi um bom uso do legal. tempo. Só que o Com que pão ela na chapa? quer... Hã? Com pão na chapa? Não, eu diria que com um pouquinho de manteiga. Ah, então tá bom. Não sacou a manteiga, né? Não, saquei. Saquei. Então, a gente escuta esse desejo e a gente consegue ver que naquele instante o Bear muda. Ele fica mais sorridente, com um sorriso meio estranho, quase igual o sorriso que a Nick tem quando ela está 100% possuída pela criatura. Então a gente saca que o pedido da criatura foi que ele me ame o tanto que eu amo ele. Sim. Então o Bear abre a porta do banheiro, olha pra Nick, barra mochila de criança, dá um sorrisinho pra ele, pra ela, aliás, pra Nick. A Nick barra mochila de criança dá um sorrisinho pra ele. O Bear barra mochila de criança dá um sorrisinho pra Nick. Os dois se olham. Sabe aquele papinho de bolinha vai, bolinha vem. Se não for você, não vai ser mais ninguém. Bem isso mesmo. Eles se beijam. E os dois tinhosos se olham. E como diria o João Grilo, serão dois em uma só carne. E...
Você tá gostando das referências, né? Muito boa! Ai, ai. Após eles se beijarem, ela faz a pergunta pra ele, a Nick. Você me ama mais do que qualquer coisa no mundo? Se não me engano, ela faz essa pergunta. Sim. E ele simplesmente responde que sim. E você acha que ali os dois tinhosos vão ficar maravilhosamente bem. Só que o nosso amiguinho Bear ingeriu muita guloseima. Sim. Muito doce, cara. Muito doce, cara. A hiperglicemia dele vai lá em cima. Exatamente. No pico! E ele acaba tendo um mal súbito ali. E, infelizmente, passa dessa pra melhor. É. A diabetes dele vai lá em cima. Bota diabetes nisso. A diabetaça. Aí ingeriu muito doce, né? A diabetes vai lá em Porra. cima. Quem... o pessoal tava falando que esses caras são retardados. Então, cara, o intuito do programa desde o início era fazer desse jeito, né? Exato. É que, Pra pior. é que a gente que quis se comportar um pouquinho mais. É, mas a gente vai se soltando. Então ele acaba morrendo ali, nos braços da Nick / mochila de criança. Sim. O que é extremamente ruim, porque ela ainda tá obsessa. Então a primeira coisa que ela faz é procurar a arma dele e querer comer uma azeitona. Sim. Só que no momento crucial, aos 45 do segundo tempo, como se fosse um filme dos Muppets, ela toma consciência e volta-se a Nick, porque ele acabou de morrer. A Nick sem o mochila de criança. Exato. Só que a gente tem um problema, né? Você tem uma mulher com um baita corte, testemunhas que viram ela se autoflagelar, se comportar de maneira estranha com o suposto namorado, se procurarem as filmagens da casa da noite anterior em que ela estava dormindo com o Bear, vão ver que ela estava falando que ela ia se matar, porque a Nick de verdade pede pra ele matar ela. A gente até tinha comentado no vídeo anterior. E você chega lá e encontra ela com o namorado morto no colo, um corpo com uma mulher sem cabeça totalmente nua na sala e um cara morto a poucos metros à frente dela com um tiro de uma arma, que é justamente a arma que ela tá segurando nas mãos. Justamente. E aí? Como defender essa pessoa? Não tem defesa. Falar que foi a mochila de criança que tava nela, não vai resolver. Funcionou pro Ed, Lorraine e Warren no quarto filme. Eu sabia que você ia falar essa. Foi o primeiro caso documentado de possessão demoníaca. E tá no Invocação do Mal 4, a Ordem do Demônio. Então, mas você já ouviu a história do cavalo? Do cavalo e da plantação? O Conte. diabo só fala. Eu só soltei o cavalo. O que ele fez é por conta dele. Se ele sentiu fome, e particularmente ele gosta de comer o que tá aqui em volta... O problema é dele. Eu só soltei. Ah, A legal. atitude foi dele. Legal. Bom, então nesse quesito ela desperta. Sim, Nossa querida amiga Nick desperta. Querida, né? né? Agora é querida, né? Agora é querida. Agora é querida, né? Depois que morre todo mundo fica bonzinho. Né? Virar santo. Então, não tem como dizer que ela teria como se safar da situação em que ela está. O mais provável é que não se sabe se o diretor quer fazer uma continuação ou não, mas se houver uma continuação, é óbvio que a nossa amiga Nick vai estar presa, vai ter sido sentenciada a um tempo na cadeia. E isso se não for utilizada as regras do nosso querido país dos Estados Unidos, né? Terra do E ela, Tio Sam. e ela não foi condenada à morte. Porque, querendo ou não, ela matou várias pessoas. Sim. E diga-se de passagem, pessoas do convívio íntimo dela.
Justamente. Colegas de serviço, pessoas que ela tinha um relacionamento. Exato. Então, mas a gente sabe que nesse momento, pelo menos, é a Nick. Sim. Não é mais nada fora a Nick. Isso porque a gente só tá falando dela ir presa numa cadeia comum. Exato. Mas ela pode também ser tirada como louca e parar No manicômio. manicômio. É. Entendeu? Seria uma cadeia comum ou seria um estágio VIP? Ah, cara, acho que depende da... Depende do quê? Do ponto de vista? Depende do ponto de vista. O que é melhor? Estar preso fisicamente ou preso mentalmente? Então. Alguém aí pode opinar? Então, Porque se ela falar que ela tava possuída, que era o mochila de criança, ninguém vai acreditar. Entendeu? Mas ela tem os pauzinhos pra provar. Ela tem 3 pauzinhos pra provar. Então, mas como é que é? Ela vai pedir pra moça lá da lojinha lá que vendeu os pauzinhos lá e depor a favor a ela? Ué, Mano, bom. ó, nada contra. Não, aqui já acabou o filme, a gente já literalmente já Isso. acabou o filme, a gente só tá fazendo brincadeira aqui Isso. com relação a Então, isso. mas tipo assim, nada contra quem acredita nisso aí, entendeu? Mas tipo assim, pô, me desculpa, se eu sou o juiz, a pessoa fala, não, é que isso realiza mesmo, não sei o que. Eu vou falar, mano, você tá de zoação com a minha cara. Faz que nem o Ian, pede um pauzinho, pede R$1 bilhão. Só se for assim. Entendeu? Bom, Então, mas o que eu acho engraçado é que, tipo assim, existem várias formas de você ver o filme em si. A principal forma que a gente tem, basicamente, é com questão ao Bear. Isso a gente comentou. O nome do filme é Obsessão. A gente contou aqui tudo que a Nick fez, como ele se sentiu vitimizado, como ele não conseguiu reagir aos acontecimentos que transcorreram. E muita gente vai falar aqui pra gente. Até muita gente que não prestar muito bem atenção no filme ia falar, pô, realmente, ela tava obcecada nele e tal, e coisa vai e tal. Mas aqui a gente tem que ressaltar pra vocês que sim, a obsessão existia. Mas a obsessão nunca foi da Nick para com o Bear. E nem da entidade para com o Bear. Sempre foi do Bear para com a Nick. justamente. Ele era o cara que tinha a obsessão. Tanto que quando ele liga pro saque do desejo, né? Do pauzinho, o saque do pauzinho. Eu pensei agora. Percebi. Ele não quer. Não, mas eu pensei já justamente sabendo que ia ficar engraçado mesmo. Ah, tá. Não foi por duplo sentido, não. Ah, tá, beleza. Ele liga pra ele não quer desfazer o pedido. Em nenhum momento ele quer fazer com que a Nick deixe de amar ele ou ela deixe de ser o que ela está sendo com ele. Ele simplesmente quer ajustar as coisas. Não, ó. Eu sei que ela tá meio obcecada por mim, mas tipo assim, se ela continuar obcecada por mim e ela não me der carne de gato e nem matar ninguém, tá bom. Opa. É isso, tá ótimo, é isso que eu quero. Então ele não tá se importando que o relacionamento dele com ela não seja saudável. Ele só quer que ela continue amando ele. E tipo, isso também cai muito em Love Bomb que a gente tava comentando. Porque muita gente é assim. Ah, eu tô num relacionamento com uma pessoa, mas eu não quero que essa pessoa deixe de ter o relacionamento comigo. Eu só quero que ela esteja no relacionamento comigo. Não me interessa se o relacionamento que a gente tem é cheio de brigas, se a gente não concorda em muita coisa, se a gente não consegue conversar como dois adultos. O importante é que essa pessoa tá comigo. Sim.
Então, aqui, no entanto, pra você ver como ele só se interessava pelo relacionamento dos dois, que quando ela começa a se bater lá, você vê que ele sentado tá Ele retesa, ele fica... parecendo até que não é nada. Até na hora de levar ela pro hospital, ele não tem explicação e, tipo assim, ele não leva ela pra um hospital no qual tem uma emergência a postos de pronto, entendeu? Ele fica sem saber como comunicar o que aconteceu. Porque... Boa, Wellington, isso mesmo, uma satisfação inteira posse. Às vezes a pessoa só tem isso. Sim. A pessoa só tem a satisfação inteira posse. Não se interessa em como isso tá. Justamente. E isso acontece muito. Então você tem esse ponto dele. Ah, tô nem aí. O importante é que é a Nick. É a Nick, Sim. é a menina bonita. É a menina que eu sempre idealizei ficar com ela. E ela tá comigo. Ponto. Como ela tá, se é da vontade dela, se não é da vontade dela, não me interessa. Ela tá comigo. Sim. E isso ocasiona todo o acontecimento do filme. Traduzindo, né? Ele não queria o amor dela, ele queria Queria a o pessoa, status dela, o queria o status. status Nick. Sim. Ele não queria a Nick, ele queria o status Nick. Sim. Tanto que até a própria Nick fala que se ela gostar de alguém, ela não demonstra, né? Sim. Foi um fator que a gente tinha comentado no início do filme. Ela falou que ela não demonstra. Tanto que quando a entidade começa a ficar no corpo dela, ela começa a dar indiretas. Mas o que eu achei interessante é que mesmo dando indiretas, chega um momento em que, tipo, a entidade começa a ser muito mais direta, né? Sim. Pra não falar assertiva, começa a ser direta. E eu acredito que ela não pode mudar alguma coisa que não existe na Nick. Se você for parar pra ver, ela não pode mudar alguma coisa que não existe um pouquinho dentro da Nick. Por exemplo, ela fala que o pai dela tava doente, tal. Mas o pai da Nick nunca esteve doente. Então, tipo assim, ela utiliza algumas histórias da Nick, pode distorcê-las, mas ela utiliza algumas histórias que a Nick tem pra conseguir o que ela quer. Porque venhamos e convenhamos, ela deve ter contado pro Ian que o pai dela... que ela não falava com o pai dela. Sim. E essas coisas assim. E pro Bear ela contou uma história diferente, mas ainda assim envolvia um personagem existente na vida dela. Então, acho que não tem muito a ver com o assunto, mas tá no filme. Tipo, pra você ver. A Nick, sem estar com mochila de criança, ela tem o Bear como um amigo, ela tem ele como irmão. Tem o poema que ela conta do poema de João e Maria, que é do livro dela que ela tá escrevendo. Então, tipo assim, ela já conta com aquele negócio pesado, entendeu? Tipo, um relacionamento entre irmãos. Então ela trouxe, tipo, a entidade trouxe uma coisa que já existia da que própria já existia Nick. da Nick pro próprio Bear. Tanto que a gente até comentou que talvez naquele momento em que ela pergunta no carro se ele gosta dela, talvez fosse uma pergunta genuína da própria Nick. Sim. Ah, se você gosta de mim, se você realmente me ama, me conta. Talvez se ele tivesse contado ali na hora, quem sabe, ela já tinha um carinho por ele, tinha um sentimento de alguma determinada forma por ele. Quem sabe ela não via aquilo como uma oportunidade de dar um passo à frente e ver se eles construíam um relacionamento sem a entidade. Mas o problema é que o nosso amigo Bear, ao longo do filme, ele é muito cuzão. Sim. Cara, vou colocar mais lenha nessa fogueira. Vamos supor, porque a Sarah disse pra ele que ela tinha ele como irmão, certo? Mas a Sarah tinha interesse no Bear. Tinha interesse no Bear. E as duas eram amigas, muito amigas. Será que ela não falou isso? Pra que ele mantivesse o interesse na Sarah, não na Nick? Não. Mesmo que ele tivesse mesmo interesse na Nick, será que ela não falou isso pra Sarah? Pra tipo falar assim, pô, eu sei que você gosta dele, eu também gosto dele, mas eu vou ficar na minha. Porque tipo assim,
vamos analisar a situação. Ela não mostra pra ele, ela não mostra Ela pras nunca demonstrou pessoas que ela tem interesse. gosta. Que ela tem interesse. Tanto que ela sai com unha e você não sabe que E ela você sai não com sabe, unha. isso. Então, tipo assim, ela demonstrou que, pô, eu sei que a minha amiga gosta dele. Então, pô, eu não demonstro que eu gosto dele. Mas naquele momento, será que se ele falasse assim, Eu gosto de você. eu gosto de você, Ela ia e ela falar, falasse assim, não, eu beleza, também. eu também gosto de você, vamos ficar juntos? Podia ser. Podia Entendeu? ser. É uma boa sacada. Mas essas conjecturas ficam para um próximo filme, se houver. E também para os nossos caros... Podemos chamar de telespectadores ou só espectadores? Só espectadores aí. Porque por hoje é isso, pessoal. Deixando as nossas redes sociais. A Troca Equivalente 1, nosso Instagram. A Troca Equivalente 1, nosso canal no YouTube. Nosso TikTok, A Troca Equivalente. E basicamente é isso. Nos vemos num próximo programa. E não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e seguir a gente e os nossos amigos aqui da Rádio Nova Pirapora. Lembrando que daqui a pouco, mais à tarde, tem o nosso amigo aí, Roberto Lucas, com Boa Noite e Alegria. Beleza? Falou, abração. Até lá!